Um belo dia, Christopher Gans pegou o Silent Hill 2, o melhor jogo de terror já feito, com uma história perfeitamente escrita de terror psicológico, intimista, linda, uma história assim cheia de nuances, maravilhosa, e ele disse: eu posso fazer melhor. E de fato, o Christopher Gans fez uma aula com esse filme, uma aula do que não fazer numa adaptação. Ai, meu Deus do céu. O Christopher Gans, caso você não saiba, foi o responsável por aquele primeiro filme de Silent Hill lá em 2006, né? Terror em Silent Hill, que não é a pior coisa do mundo, mas também é um filme que mais erra do que acerta. E antes que vocês joguem as pedras aqui em mim nos comentários, falando, mas que aquela é uma das melhores adaptações de jogo que tem, que não sei o que, eu concordo e discordo. Né? Esse filme, ele não é um bom filme, tá, gente? Se vocês revisitarem ele hoje em dia, vocês vão ver que ele não é um bom filme, ele erra muito mais do que ele acerta. Mas pra época que ele saiu, talvez de fato ele fosse a melhor adaptação. Mas a gente precisa lembrar que quando ele saiu, as outras adaptações de jogo que a gente tinha era Super Mario Bros., era Mortal Kombat, Street Fighter, o primeiro Resident Evil. Então assim, a barra não tava lá muito alta, né? Hoje em dia, cara, a gente tem adaptações que são... Hoje em dia é impossível, tá, gente? Hoje em dia é impossível ter adaptações como a primeira temporada de The Last of Us, Fallout, os filmes do Sonic, o filme animado do Mario, Arcane. É impossível falar que aquele filme de Silent Hill é a melhor adaptação já feita, tá? Deixou de ser, pode ter sido algum dia, mas deixou de ser há muito tempo, de verdade. E não, o Christopher Gans ele não foi responsável por aquela aberração de filme de Silent Hill de 2012, né? Aquele Revelations, que é um filme podre, tá? Que a gente finge que não existe e, sinceramente, eu acho que esse filme novo a gente vai seguir por esse mesmo caminho com esse filme novo, porque ele é tão ruim quanto o Revelations, e se não, ainda pior. Tecnicamente eu acho o Revelations um filme pior, mas esse filme novo me deu muito mais ódio do que o Revelations. Mary, they keep telling me to move on. No matter what it takes, I won't let go. Eu não sei se vocês sabem disso, provavelmente nunca falei aqui no canal, mas eu sou muito fã de filme de terror, filme de jogo. Eu já fiz bastante vídeo aqui falando de filme de terror, os vídeos da trilogia, os filmes de medo, mostrar que e tal. Mas eu também gosto muito de jogos de terror, né? Minhas duas franquias favoritas de jogos de terror são Resident Evil e o próprio Silent Hill, né? E foi isso que me levou a trabalhar na colaboradora aí, fazer parte da equipe do Evil Hazard, que eu faço parte hoje, que é a maior página de Resident Evil Survival Horror do Brasil. E assim, isso me faz ser bastante purista quando se trata de adaptação desses jogos que eu gosto tanto, que são tão importantes pra mim. Mas isso também não significa que eu não vou aceitar mudanças, que eu quero que sejam adaptações de 1 pra 1 e tal, porque se vocês viram meu vídeo de Percy Jackson, eu falei lá no vídeo, é impossível você fazer uma adaptação de 1 pra 1, principalmente no jogo. Eu entendo que para adaptações vão ter mudanças, vamos dar uma coisinha ou outra, né? Só que assim, um grande exemplo que aconteceu com o Percy Jackson, no vídeo do Percy Jackson eu falo que Percy Jackson é a minha saga literária preferida, eles mudaram uma porrada de coisa na segunda temporada da série, só que sem perder a essência da obra, sem perder o sentido da obra, né? Aliás, enaltecendo a obra, deixando ela até melhor, o que definitivamente não é o caso nesse novo filme do Silent Hill. É que aqui as mudanças jogou tudo no ralo, pegou essa história perfeita e jogou lá no ralo. A partir daqui vão ter spoilers de tanto do filme quanto do jogo de Silent Hill 2, tá bom? Estejam avisados. My wife's name is ridiculous. Mary died of that damn disease 3 years ago. Antes de analisar esse filme como uma adaptação, vamos parar por um minuto pra analisar esse filme, pra olhar pra esse filme como um filme de terror. Tá, vamos por um minuto aqui esquecer que tem jogo de Silent Hill e tal, vamos ver ele como um filme de terror. Esse filme
funciona como um filme de terror, porque tem muitos casos de filmes que são adaptações ruins, mas funcionam como um filme de terror, como é o Iluminado, por exemplo. O Iluminado ele é uma péssima adaptação do livro, o Kubrick mudou quase tudo, mas ainda é um filme incrível. Então, né, esse filme, ele tá nesse quesito, ele funciona assim. Pra exemplificar, eu fui ver esse filme com a minha namorada, e a minha namorada ama filmes de terror, ela gosta muito do primeiro filme do Silent Hill, inclusive. Só que ela nunca tocou em um jogo de Silent Hill, ela não sabe nada da lore de Silent Hill. Inclusive, antes da gente ir ver esse filme, eu pensei em botar um vídeo contando a história do Silent Hill 2 pra ela, pra contextualizar, ela até queria ver. Só que eu decidi não mostrar esse vídeo pra ela, porque a história do Silent Hill 2 é tão boa, e como seria ela a ser adaptada nesse filme, eu não queria estragar a surpresa da revelação do final do filme pra ela. Só que eu fui assistir o filme com ela, e quando o filme acabou, eu olhei pra ela e eu perguntei: amor, você entendeu alguma coisa? E ela olhou pra mim e falou: eu não entendi porcaria nenhuma desse filme. Ela não entendeu nada. Se você não conhece Silent Hill, você não vai conhecer nada desse filme. Você não vai entender nada do que acontece aqui. Ela real, tipo, é no nível que a gente namora tem um pouquinho mais de 9 meses. E nesse tempo, ela nunca quis me ver jogando um jogo. Nunca. Pela primeira vez, ela pediu pra eu jogar um jogo, pra ela assistir eu jogando. Porque ela ficou interessada nessa história e ela quer ver como essa história realmente se desenvolve. Isso porque ao longo do filme eu estava sofrendo ao lado dela assistindo este pedaço de cocô, falando pra ela como as coisas são no jogo e como as coisas são muito melhores no jogo. Sabe por quê que ela não entendeu? Porque o Christopher Gans parece fazer um esforço incrível nesse filme para contar essa história da forma mais idiota e confusa possível. Tá em momento de tensão, do nada corta para flashback, né? Que flashback geralmente é para contextualizar o que tá acontecendo, para dar uma explicada. Só que os flashbacks aqui só deixam as coisas mais confusas e mais sem sentido. Que meu Deus do céu, tá? Essa parte do flashback eu vou explicar mais na análise de adaptação. Mas, meu Deus, cara, sério, aguenta aí que vocês vão ver, é horrível. Os atores, cara, todo mundo desse filme é péssimo. Acho que a única exceção é a Eve Templeton, né, que faz a Laura, né, ela tá lá na série da Wandinha, aquela menina que fica invisível e tal. Ela manda um pouco melhor, porque ela é a única desse filme que parece ter a capacidade de atuar, né, de entregar as falas, porque a nossa dupla principal aqui, o Jeremy Irvine e a Hannah Emily Anderson, eles são incapazes de atuar, eles são incapazes de entregar uma única fala, cara. Eles não conseguem entregar. Graças a Deus, eu assisti esse filme dublado, né? E na dublagem do Rafael Rossato e da Karina Fonseca, eles conseguem fazer o que os atores não conseguiram e entregar alguma emoção nesses diálogos. Eu nem sonho em reassistir esse filme, muito mais reassistir ele legendado. A direção, quando copia cutscenes e takes do jogo, até acerta, mas aí não tem mérito nenhum porque você tá só pegando aquilo que a gente já viu no jogo e botando na tela. Né? Você tá só reproduzindo aquela cena, então não é qualquer um consegue fazer isso, por si assim dizer, não é uma coisa assim de se dar muito mérito. Porém, quando cria cenas novas e tenta fazer por conta própria, a direção do Christopher Key é simplesmente péssima, ele faz enquadramentos confusos, ele faz enquadramentos que não fazem sentido, é jump scare o tempo todo, esse filme é uma barulheira sem pausa, o que é um grande problema, porque toda essa barulheira constante no filme pega toda a parte psicológica incrível do Silent Hill 2 e enfia lá no rabo do Christopher Gans, joga no lixo toda a parte psicológica desse jogo. E com esse gancho vamos para a parte psicológica, vamos para a análise como adaptação desse filme, porque agora o negócio vai ficar louco. O Christopher Gans pegou um jogo que, na esmagadora maior parte do tempo, é um jogo silencioso. O jogo usa dessa atmosfera, ele usa do som, ou dessa falta de som para criar essa atmosfera, para criar medo, para criar tensão, para entrar na sua cabeça. Porque cada som que você ouve no jogo, você já fica tenso, achando que alguma coisa tá vindo para trás de você, que vai acontecer alguma coisa. O Christopher Gans pegou isso, que é perfeitamente feito no jogo, e jogou no lixo, porque como eu disse, é barulheiro o tempo todo, cara. É barulheiro no jogo. Quando aquele rádio começa a chiar, você já
fecha o rabo e já sabe que vai dar merda, que vai vir bicho pra cima de você, que você vai ter que correr, que vai vir problema. Mas no filme, ele pega essa construção de medo e tensão e joga no ralo, porque no filme, cara, é tanta barulheira o tempo todo que nem dá pra ouvir essa porcaria desse rádio, porque o rádio tá lá no filme, só que é tanto barulho no filme que nem dá pra ouvir esse rádio, cara. Nem dá, às vezes eu esquecia que o rádio tava lá, porque não dá pra ouvir ele. Mas antes de a gente analisar todas as cagadas de roteiro desse jogo, para vocês entenderem bem, eu quero contextualizar vocês do que era a história de Silent Hill 2, né? O Silent Hill 2, apesar do nome, ele não tem nenhuma conexão com o primeiro jogo, ele não dá segmento à história do Harry Mason, da Cheryl, o culto de Samael, aquela coisa toda, tá? Em Silent Hill 2, o culto a Samael não existe, tá? Não tem culto no Silent Hill 2, tá? Não tem culto em momento algum do Silent Hill 2, tá? Não tem, fiquem com isso em mente, mas é importante, tá? Esse jogo ele toma uma decisão muito acertada de, ao invés de fazer essas coisas mais megalomaníacas, de culto, demônio e de não sei o que, ele toma uma decisão muito acertada de focar no protagonista, na psique, na mente do protagonista, nos traumas dele e numa viagem metafórica pela mente dele, pela cidade, de coisas que ele tá passando, que só ele tá vendo, sabe, pra lidar com o trauma dele e pra aceitar a verdade sobre o trauma dele. O que é perfeitamente escrito, cara, o que é lindamente escrito no jogo, né? Esse personagem no jogo é o James Sutherland. Ele é um cara que ele era casado com uma mulher chamada Mary e que essa mulher, mais ou menos recentemente aí, veio a falecer, né? Ela pegou uma doença terminal, incurável, que nunca é especificada, e ela veio a falecer. Só que após a morte dela, o James recebeu uma carta da própria Mary pedindo para ele encontrar ela na cidade de Silent Hill, que foi um lugar muito especial para eles. Eu vou falar mais disso mais para frente. Né? E aí o jogo começa com o James, né, ali nos arredores de Silent Hill, onde a gente precisa, né, deixar o nosso carro para trás e ir andando até a cidade ali por um caminho alternativo ali pela floresta, porque a estrada principal está interditada. E nesse caminho pela floresta, né, a gente vai andando e aos poucos a névoa vai crescendo, o ambiente de Silent Hill vai crescendo, para a gente aos poucos entrar nesse universo, aos poucos entrar nesse mundo. Né, até que a gente vai encontrar o primeiro monstro, vai começar a acontecer as coisas ali. É impecável. E, é claro, ao longo do jogo nós vamos encontrar com outras pessoas, outros personagens que também estão lá em Silent Hill. Que, diferente dos monstros, esses personagens não fazem parte da mente do James. Pelo menos só uma delas faz, que eu vou falar depois. A gente tem a Laura, que é uma garotinha órfã de 8 anos, que ela fez amizade com a Mary no hospital, né? Vou explicar mais disso quando for falar mais do James. E que após a morte da Mary, ela também deixou uma carta para Laura, falando que ela foi para um lugar melhor, para um lugar tranquilo. E como ela sempre falava de Silent Hill para Laura, que era esse lugar que ela amava, esse lugar tranquilo e tal, a Laura interpretou mal a carta, ela não entendeu que a Mary tinha morrido e achou que a Mary tinha só ido para Silent Hill e por isso que ela foi lá para trás. E ela tem essa inimizade com o James, porque enquanto a Mary estava no hospital, o James, eu vou explicar melhor depois, mas depois de ter um determinado ponto, ele parou de ir lá no hospital ficar com a Mary, e a Laura começou a ter um ressentimento dele por isso, né, por essas linhas. A gente tem o Ed, né, enquanto a Laura era uma representação de inocência do jogo e tal, o Ed, ele é uma representação do mal, né, o Ed, ele é um cara mais gordinho e tal, que sofreu muito bullying, né, pela aparência dele, por estar acima do peso e tal. Teve essa vida triste, essa vida sempre bullying, de pegarem do pé dele por causa disso e tal, né, principalmente por um valentão ali, jogador de futebol da escola. Até que um dia ele revidou, matou o cachorro desse cara e atirou na perna desse maluco e fugiu, o que acabou levando ele a Silent Hill. A gente encontra com ele várias vezes no jogo, onde o James cada vez mais vê que ele não bate bem da cabeça e que esse cara, ele é um problema, ele é uma ameaça para as pessoas à volta dele, até chegar ao ápice, né, o grande momento ali onde eles brigam e o James se vê obrigado a matar o Ed, que é um ponto de virada pro James no jogo, que muda tudo pro James ali no jogo. E a gente tem a Angela,
né? A gente encontra ela ali no cemitério antes de chegar na cidade, a gente vai encontrar ela lá no prédio, vai encontrar ela algumas vezes. A Angela, ela tá chegando em Silent Hill procurando a mãe dela, e a gente descobre ao longo do jogo que ela tá procurando a mãe dela porque ela achava que a mãe dela era um escape, né? Era uma salvação para ela, alguém que protegeria ela, porque a Angela foi abusada pelo pai e pelo irmão dela durante a vida toda dela, né? A infância, a adolescência, né? E ela tá sempre com roupas cobrindo o corpo inteiro, pede pro James nunca encostar nela. Tem uma hora que ela te encontra lá no prédio, ela tá com uma faca, pensando em, né, se desviver ali. A gente pega essa faca dela, né, se você ficar analisando essa faca, o James vai ficar com esses pensamentos, né, de se desviver também. Até que no final tem a cena final emblemática dela subir num corredor lá numa escadaria, lá no hotel, tal, pegando fogo, porque ela finalmente saindo desse inferno dela e indo, né, pra coisa, né, pro céu, pro paraíso, né, finalmente saindo dessa vida desgraçada dela, porque ali é onde ela toda a cena metafórica, né, de que ela se suicidou, por assim dizer, né, ela tirou a própria vida ali. E assim, tem vários momentos do jogo de forma bem sutis ali em diálogos que mostram que todos esses monstros que a gente tá enfrentando, que a gente tá vendo, realmente é da mente do James, é da psique dele. Que tem uma hora, depois que a gente sai dos apartamentos, que o James fala que não é seguro pra Laura ficar andando por ali com todos aqueles monstros e tal. E ela fala, que monstros? Eu não vi nenhum monstro. Porque só o James vê esses monstros. E lá no final, quando o James vê essa escadaria pegando fogo, essa cena final da Angela, ele fala, tá muito quente aqui. E a Angela fala, tá? Pra mim é sempre assim. It's hot as hell in here. You see it too? For me, it's always like this. E quando ela sai, esse corredor, esse fogo, some. Porque aquele corredor de fogo, esse mundo sempre em chamas, é como a Angela via tudo. É como a Angela enxergava ali, Silent Hill enxergava esse mundo. Eu acho muito foda essa representação de que Silent Hill se mostra para as pessoas de formas diferentes. Pena que o Christopher Gans pegou isso e enfiou no rabo dele, né? E sobre o James, né? Como eu disse, o James ele passou muito tempo no hospital com a Mary, aonde quanto mais ele ficava lá, mais ele passava a odiar a Mary. Porque ele começou a ficar com sentimentos de que a Mary estava atrasando a vida dele, que a vida dele não estava indo para frente, né? Ele tinha desejos sexuais que não estavam sendo, né, atendidos lá, porque ela estava doente, né? Não dava para fazer nada. Nesse tempo ele começou a sentir um desejo pelas enfermeiras que ele via lá constantemente. Ele se sentia preso e cada monstro que a gente vê no jogo é uma representação disso. Aquele preso lá, com uma camisa de força, é uma representação da Mary, como a Mary se sentia presa naquilo tudo e tal, né? E como o James via aquilo, né? As crises que ele vomita, as crises de vômito dela, né? Ele bate, né? Você vê que ele bate com muito afinco nesses bichos. Aquele que são só duas pernas é pra mostrar, ele tá sempre olhando pra baixo, ele nunca via mais o rosto das pessoas. Também a representação do desejo sexual dele. As enfermeiras, né? Você vê que as enfermeiras, elas têm corpos, né, muito atraentes, voluptuosos, aquela coisa, né, bem sexualizados, e é porque o James estava sempre sexualizando as enfermeiras, porque ele tinha desejo por essas enfermeiras. Sabe? E o próprio Pyramid Head, que ele é o carcereiro. O Pyramid Head, ele é a culpa do James, né? Que fica perseguindo ele o jogo inteiro. Que é a culpa que ele carrega pelo que ele fez. E que o Pyramid Head, né? Ele só some, ele se mata e tal, e some quando o James finalmente aceita a verdade. Por que aparecem dois Pyramid Heads no final? Porque um é a representação da culpa dele, do que ele acha que aconteceu, e o outro é do que realmente aconteceu. E quando ele aceita, os dois se matam e deixam ele passar para finalmente chegar na Mary, e onde tem a batalha final lá. E o James, ele cria essa representação da Maria também, que é a Mary, ou pelo menos o que ele queria que a Mary fosse, sabe? Uma mulher mais vulgar, mais solta, tal, aquela coisa toda, né? Que a gente vê ela morrer várias vezes durante o jogo, que é a mente do James aos poucos aceitando que aquela não é a Mary, querendo voltar para a verdadeira Mary. Até chegar no ápice, né? Porque qual que é essa verdadeira verdade que eu falei? Porque a Mary não morreu por conta da doença. A Mary morreu porque o próprio James matou ela, né? O James mata ela, né? Ele lembra quando chega lá no hotel.
ele mata ela, né? Porque ele carrega a culpa também, que eles foram pra Silent Hill uma vez, ficaram lá no quarto do hotel, ela amou, né? Amou de paixão e ela desejava muito voltar pra lá, mas logo depois da viagem ela adoeceu e o James tem essa culpa de nunca ter podido levá-la de volta pra cidade. E aí ele lembra que ele matou ela por puro egoísmo. Bem no fim da vida da Mary, ela foi levada de volta para casa dela para passar os últimos dias dela em casa, e o James, por puro egoísmo, tirou a vida dela porque ele não estava mais aguentando aquilo e queria seguir em frente. Só que ele acabou bloqueando isso da mente dele e criou uma ilusão de que, né, ele matou ela não por egoísmo, mas por piedade, para tirar ela daquela situação. O que, quando se revela a verdade, a gente vê que o James não é uma boa pessoa, que a gente não estava controlando uma boa pessoa durante esta jornada. E esse, de novo, é um ponto de mudança para ele, para a gente chegar no fim da história. E agora, sabendo de tudo isso, vocês me perguntam: ah, Pedro, mas o que disso que tá no filme? E eu respondo para vocês: nada! Tá? Pasmem, rapaziada, nada disso que eu acabei de falar tá no filme. No filme, o James ele vai passar por uns cenários conhecidos, esses personagens que eu falei, eles estão no filme, só que é tudo raso como um copo d'água. A gente tem a cena do James conhecendo o Ed, encontrando o Ed lá no hotel pela primeira vez, igual no jogo, só que essa é a única cena do Ed no filme, ele não aparece mais depois disso. A Laura não tem nada a ver com a Laura do jogo, sabe? Não tem nada dela ser órfã, tal, ela tá procurando a Mary e tal, ela fica seguindo, aparecendo aqui e ali, seguindo o James, mexendo com a cabeça dele e tal. A Angela, ela tá lá, só que ela passa bem por cima da história dela. O conflito dela lá, aquela boss fight incrível com o pai dela, tal, dura 12 segundos, não serve pra nada na trama. E aí vem a pior parte, né? Só que pra chegar nisso eu preciso falar da Mary. Porque o filme, diferente do jogo, ele não começa lá naquela cena do banheiro, do James nos arredores da cidade e tal. O filme começa com o James, num dia que ele, por acaso, estava dirigindo ali perto de Silent Hill, onde ele quase bate num caminhão, ele desvia e acaba batendo numas malas que eram da Mary, que estava para sair da cidade. Só que a mala abre e tal, o ônibus para, ela acaba deixando o ônibus embora, por motivo nenhum, porque o ônibus estava ali com a porta aberta, era só jogar as roupas de volta na mala e entrar no ônibus, mas não. E aí ela conhece o James ali e a gente descobre que no filme a Mary tá querendo ir embora de Silent Hill porque ela morava em Silent Hill e ela estava querendo ir embora da cidade. Aparentemente não estava querendo muito, né? Porque tinha a oportunidade perfeita agora e não foi, né? E aí começa o relacionamento deles, o James depois a gente vê através dos flashbacks que o James vai morar em Silent Hill com ela, onde ele descobre que ela faz parte de um culto, né, que usa ela ali pra alguma coisa, que o filme não explica muito bem, mas que esse culto tá envenenando ela, de uma vez por ano tem um ritual lá que eles envenenam ela, que é isso que desencadeia a doença dela depois. E quando James descobre do culto, ele fala pra ela: faz sua mala e vamos meter o pé dessa cidade, ele faz a coisa lógica. Só que ela fala que não pode, que não sei o que, e vai, né? E aí o James termina com ela e vai embora sozinho. Ele só reencontra a Mary depois, quando ele vai lá pro hotel do Lakeview, e, né, que é o último dia de vida dela, porque ele encontra ela lá e é onde ele mata ela, porque ela pediu pra ele matar ela. Então, no jogo ele de fato matou ela por piedade, não foi egoísmo nada, sabe? No filme não foi por egoísmo, nada, ele matou por piedade mesmo, dane-se. Isso só quebra todo o plot do James no jogo, mas tudo bem, não é mesmo? No filme, quando ele passa pelo hospital lá com a Maria, ele vê as enfermeiras, mas por que a cidade está mostrando essa representação das enfermeiras para ele, se o James nunca passou um dia no hospital e nunca teve esse desejo pelas enfermeiras? Por que ele tem a representação daquele corpo feminino, preso, vomitando, se ele nunca viu a Mary nessa situação por mais de 5 minutos? Por que ele tem o carrasco do Pyramid Head seguindo ele, se ele não tem essa culpa? Ele não tem, porque ele matou ela por misericórdia, ele não carrega essa culpa. No filme ele claramente só carrega a dor de ter perdido ela. Acho que a culpa que ele tem no jogo, no filme, é porque ele não levou ela embora quando ele podia. Não faz sentido. E aí, a pior das coisas, porque tipo, antes de falar da pior, no jogo, o hotel, ele é a última parte justamente porque, pra revelar a verdade, porque o James tinha deixado, porque ele gravou uma fita da Mary falando que queria voltar pro hotel e tal. Quando eles estavam lá, ele acabou esquecendo essa fita no quarto do hotel.
E aí ele volta pra lá, ele vê essa fita e é quando ele lembra, porque na fita ele também acaba tendo a memória, vendo lá quando ele matou a Mary. E aí o que acontece? Faz sentido o hotel ser o último lugar que você vai passar. Só que no filme ele morou com a Mary. E o primeiro lugar que ele vai é lá pro apartamento que ele morava com ela. Então qual que é o sentido? Ele foi direto pro lugar que ele lembrava com ela. E lembrando, no jogo, a Mary pede pra ele voltar lá, encontrá-la lá, porque era o lugar especial deles. Era um lugar só de lembranças felizes. Tanto pra ela quanto pra ele. No filme, Silent Hill foi um lugar desgraçado pro James desde o início, desde quando ele morava lá com a Mary. Então, sabe, ele, teve todo o negócio do culto, tal, dela começando a ficar doente, terem terminado tudo. Por que, meu Deus, que ele iria querer voltar pra essa cidade? Por que ele iria querer voltar lá pra encontrar ela, cara? Não faz sentido nenhum. E tem uns negócios no meio também de... a psiquiatra do James, que não sei o que ele fica voltando pro mundo real, daí volta lá pra Silent Hill. Nossa, cara, eu não entendo o que o Christopher Gans quis fazer aqui, mas não funcionou de forma alguma. E a pior das coisas, como eu estava falando, as duas piores, né? Porque o filme ele tem um grande plot twist, né? O grande plot twist do filme não foi o James ter matado a Mary, porque a gente só descobre isso no final do jogo. Né? Não é só a verdade de como, o porquê que ele matou ela, mas que ele de fato matou ela. Mas a gente... Esse não é o plot twist desse filme. Não. O plot twist desse filme é que o nome completo da Mary, e eu juro pra vocês que eu não tô inventando isso, porque isso não se inventa, o nome completo dela no filme é Mary Angela Laura. Porque as personagens da Laura, da Angela e da Mary são a mesma no filme. E aí você me fala, tá aqui tô botando uma foto da Mary aí pra vocês. Essa mulher parece uma mulher que foi abusada a vida inteira? Uma mulher que foi abusada pelo pai e pelo irmão a vida inteira, que tem esse trauma, não só disso, mas daquela coisa do culto, simplesmente confiaria num completo estranho que ela encontrou por acaso na estrada, iria embora de carro com ele e começaria a ter um relacionamento com esse cara, que falaria de boa, essa pessoa assim, vestida assim, com esse rosto desse jeito, parece ser uma pessoa que tem esse trauma, porque no jogo a Angela é assim, tá sempre completamente vestida, tal, tá sempre fechada, não deixa o James tocar nela, e tem até uma representação disso no filme, só que não bate com o que a gente vê da Mary, não faz sentido, simplesmente não bate, não faz sentido, cara, é loucura, mano, é muita loucura isso, cara. O Christopher Gans, eu não sei o que ele tava pensando quando ele fez isso. E aí, e aí tem o final, né? Que o jogo tem vários finais. E esse filme fez o final canônico, que é o James se jogando no lago com o carro com o corpo da Mary se matando ali. Só que o que acontece? O filme não corta aí como ele deveria ter cortado. O filme segue e do nada o James, por algum motivo inexplicável, volta pro dia que ele conheceu a Mary. E dessa vez ele leva ela embora. Só que no flashback de quando ele vê a Mary doente, que ele mata ela, ele fala que devia ter feito isso. Ele fala, se eu tivesse a chance de voltar naquele dia, eu não iria pra Silent Hill com você, eu te levaria embora. E ela mesma olha pra ele e fala, não adiantaria, porque eu já estava envenenada naquele ponto. Eu já estava doente, não faria diferença. E aí, como que o cara joga essa frase, joga isso, e aí, 15 minutos depois, ele pega e faz do nada o cara voltar no tempo e ter essa segunda chance, cara. Não faz sentido nenhum. E não só isso, né, mas teve um determinado momento do filme ali pro final do hospital, que o filme segue as partes do jogo, os apartamentos, hospital, labirinto, hotel, e pro final do hotel minha namorada perguntou que oração e eu peguei o celular pra ver. E quando eu vi que faltava tipo menos de meia hora de filme pra acabar. E tinha mais da metade do jogo pra cobrir ainda. Depois do hospital, cara, toda aquela sequência do labirinto é resumida a uma cena. O hotel, tipo, 2, 3 cenas. Tem uns monstros que parece que não existem no jogo. Tem uma representação da Mary no final, parecendo um anjo, não vai nada. Nossa senhora, cara. Não, o Christopher Gans, ele tá muito louco. Tira Silent Hill da mão desse cara. Adapte o Silent Hill 2 numa minissérie que dá pra fazer. Eu vou provar, porque me aguardem. Eu estou escrevendo um vídeo imaginando como poderia ser uma adaptação de Silent Hill 2
em uma minissérie, tá ficando muito legal e vocês vão ver que seria muito, muito foda.